Reviravolta importante no São Paulo. Luiz Ubeldia está de saída do tricolor e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o assunto, tudo sobre o São Paulo, com possibilidade real de Igor Vinícius sair, mas não para jogar num rival. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e Santos e São Paulo armando uma parceria que envolve seus estádios. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre São Paulo e Santos que discutem uma parceria envolvendo estádios. O Santos tem jogado com alguma frequência fora da Vila Belmiro e estuda a possibilidade de mandar sua partida contra o Flamengo, jogo que acontece depois do Super Mundial, longe da Vila Belmiro, de olho na possibilidade de uma arrecadação maior, e é nesse contexto que surge o São Paulo. O presidente Marcelo Teixeira procurou o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para tentar propor um pacto e que o Santos pudesse usar o Morumbi e em troca o São Paulo sempre tivesse algum problema com o seu estádio, por conta de shows e agendas, também tivesse a Vila Belmiro à disposição. Não está descartada a possibilidade de um acordo para que o Santos mande pelo menos mais 3 partidas daqui até o fim da temporada na Casa São Paulina, de olho em receitas maiores por causa da possibilidade de colocar 60 mil torcedores. É só importante contar que esse acordo entre Santos e São Paulo não tem nada a ver com outro acordo firmado pelo Santos com o empresário Eduardo Maluf. Na oportunidade, o Santos se firmou um vínculo de 3 partidas que seriam comandadas. Foram 3 vendas de mandos para o Eduardo Maluf. 2 desses jogos já foram cumpridos, amistoso contra o Curitiba e também a partida contra o Ceará, que ocorreu no Allianz Parque. O que você pensa sobre a parceria entre Santos e São Paulo? Você, São Paulino, gostaria de ver seu time jogando na Vila Belmiro? Não se importa de ver o Santos atuando no Morumbi? A recíproca vale também para o Santos. Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre Igor Vinícius, o lateral direito do São Paulo, que ao que tudo indica deixará o clube no mês de julho. Já foi alvo de Santos, de Corinthians, mas nesse momento o favorito para contratá-lo é o Fortaleza. O Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza, já fez contato com o São Paulo e também com representantes do lateral direito para apresentar o projeto do Fortaleza. O Lion busca reforços para o segundo semestre, especialmente por conta do péssimo momento. São 7 partidas sem vitória, com 5 derrotas e 2 empates. Independentemente da permanência ou não do Vojvoda como técnico, o Igor Vinícius faz parte dos planos do Fortaleza e dá para dizer hoje que o Lion é o favorito para contratar o atleta. Até porque pro São Paulo seria muito mais cômodo rescindir o contrato com o Igor Vinícius e vê-lo jogando no Fortaleza do que num rival paulista, sob o medo de ele arrebentar com a camisa de um rival e isso causar enormes críticas ao presidente Júlio Casares. Para completar, no Corinthians não há convicção de que o Igor Vinícius seria uma solução, até porque ele hoje é reserva do São Paulo, enquanto no Santos a prioridade é Mike, lateral direito que pertence ao Palmeiras. Para de falar sobre o São Paulo, informação importante. A tendência é que Zubeldia deixe o São Paulo nas próximas horas. Existe uma possibilidade real de que nessa segunda-feira o treinador argentino anuncia uma rescisão de contrato de forma amigável com o tricolor. E aqui vem uma informação importante. Antes de partir para o período de férias, por conta da pausa nas competições em razão do Super Mundial, o Zubeldia colocou o cargo dele à disposição para os dirigentes do São Paulo. O tricolor decidiu pensar sobre o tema e nessa segunda-feira vai retomar conversas com o Zubeldia em busca de um acordo amigável, para que o tricolor não tenha de pagar a multa rescisória, nem que o Zubeldia seja obrigado a fazer qualquer quitação com o tricolor por conta da quebra do contrato de forma antecipada. Ambos têm vínculo até dezembro desse ano. Zubeldia colocou o cargo à disposição da diretoria pela segunda vez. Num primeiro momento, os dirigentes do São Paulo entenderam que não era hora de abrir mão do treinador, mas a pressão é tão grande em cima do presidente Júlio Casares e de Carlos Belmonte que houve uma mudança nas diretrizes. O São Paulo, depois da derrota por 3-1 para o Vasco, na última quinta-feira entendia que era melhor permanecer com o Zubeldia, mas com essa sinalização do Zubeldia, colocando o cargo à disposição e dando a entender de que topa um acordo de rescisão de contrato de forma amigável e diante da pressão que existe, com direito até a torcida organizada fazendo ameaças, os dirigentes do São Paulo repensaram e a tendência é que essa rescisão seja anunciada nessa segunda-feira, com direito inclusive ao tricolor buscando opções no mercado. Dá para garantir que o técnico Juan Pablo Vojvoda não faz parte dos planos
do São Paulo. Mas o tricolor já começa a se movimentar, tamanha essa convicção de que possa haver um acordo verbal e para uma rescisão amigável do contrato com Luiz Zubeldia. Importante contar também que o técnico argentino, que fez boa campanha na Libertadores, vai muito mal no Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas consecutivas. Hoje o tricolor está bem perto do Z4, correndo enorme risco de rebaixamento. Na volta das férias, o São Paulo enfrenta, pela ordem, Flamengo e Red Bull Bragantino na condição de visitante, depois o Corinthians como mandante. E se tudo correr dentro da normalidade, com a saída do Zubeldia nessa segunda-feira, o São Paulo vai se esforçar para já ter um novo comandante assim que o elenco se reapresentar desse período de férias, que vai durar mais ou menos 15 dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo, que admite tratativas com o Biel. Na manhã desse sábado contei que o tricolor é um dos 3 interessados entre times brasileiros pelo ponta, de 24 anos de idade, que pertence ao Sporting de Portugal. No final da tarde desse sábado eu estava conversando com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e ela disse, abre aspas, estamos mesmo negociando o Biel com o Sporting, mas a possibilidade de acordo é bem difícil, fecha aspas. Tudo por causa da condição financeira do São Paulo. O tricolor só terá a chance de fechar com o Biel se o Sporting liberá-lo por empréstimo. Qualquer outra negociação na base da compra e o tricolor já pula fora do negócio. Além disso, o São Paulo também vai precisar convencer o Sporting a não fazer uma obrigação de compra no fim do período de empréstimo. As tratativas existem e o São Paulo também tem a concorrência do Galo e do Botafogo. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã desse sábado que o empresário do Biel deve ter uma reunião na semana que vem com o Sporting para definir quais as condições que o clube português quer para fazer o negócio. Jogador que havia sido comprado em janeiro junto ao Bahia por 6 milhões e 300 mil euros, não se adaptou ao futebol português, desde que chegou foram apenas 7 partidas disputadas. Só para completar, sobre o Biel, temporadas de destaque com a camisa do Bahia entre 2023 e 2024, antes da transferência para o futebol português. E eu vou atualizá-lo de tudo que está rolando aqui no São Paulo Futebol Clube agora e falar também as últimas do técnico Hernan Crespo, que se abriu todo para o São Paulo, e eu trouxe para vocês aqui uma notícia que contrariava aquela máxima de que o Crespo iria querer ganhar muito, fortuna, fazer exigências. Falaremos de tudo do São Paulo Futebol Clube, essa demissão do Zubeldia aqui agora, now! Primeiramente, eu nunca que eu vou vir aqui me vangloriar ou ficar feliz, comemorar uma demissão de um cara. A demissão do Zubeldia, pra mim, ela é uma formidável notícia. A demissão do Zubeldia, pra mim, é o caminho perfeito pro São Paulo sair desse buraco imediato que ele tem aqui de falta de pontos. Depois disso, tem que demitir também Carlos Belmonte pro futebol do São Paulo melhorar de maneira total. Agora, o Zubeldia, ele precisa cair urgentemente. Só que muita gente confunde, né? Quando chega aqui e fala assim, Zubeldia demitiu. Eu não tô tratando com felicidade a demissão de um cara. Felicidade seria se eu viesse aqui e falasse, Zubeldia ganhou um título de Libertadores e escreveu o nome dele na história do São Paulo. Então tem que saber separar esse tipo de coisa. Porque a demissão no futebol também, além dela não ser feliz, e eu não tô aqui comemorando que o Zubeldia se ferrou, eu tinha razão antes, nada disso, nada disso. Pelo contrário, a cara do Zubeldia no último jogo ali contra o Vasco era uma cara triste, um cara abatido, apático, lamentável. E eu não tô aqui comemorando a demissão de ninguém não, tá? Sabendo também que o Zubeldia não é um trabalhador comum. Como o Diniz, um dia eu pedi a demissão dele no São Paulo, não era um trabalhador comum. Sabe, tipo assim, deixa de ganhar 1 milhão no São Paulo por mês, vai ganhar 1 milhão em outro time qualquer por mês. É muito fácil para técnico arrumar um outro emprego e continuar o milionário que já é. Então, separada a situação aí, fim da linha para o Zubeldia no São Paulo, beleza? É o seguinte, vamos lá. O Zubeldia, ele teria, segundo o jornalista André Hernan, se cansado das cobranças e está desgastado e queria pedir a demissão. Inclusive, um pedido de demissão já poderia até ter sido feito para a diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo pode, então, falar, beleza, vai embora então, acabou, e aí o São Paulo não tem nem que pagar a rescisão. Só que aí o Zubeldia teria que pagar uma rescisão, não faz nenhum sentido, né? Então, o São Paulo, ele pode sim ter chamado o Zubeldia e falar, você tá feliz aqui? O Zubeldia, não tô feliz, quero ir embora, mas não quero pedir demissão por causa dos meus direitos. E o São Paulo, eu não vou te demitir pra não te pagar os seus direitos. Vamos pra um bem bolado? Tipo assim, em vez de 5 milhões, eu pago 2,5. Sabe, é mais ou menos assim que vai acontecer. O jornalista André Hernan, o Jorge Nicola,
O jornalista Jorge Nicola falou que o São Paulo, ele chamou o Zubeldia para uma conversa amigável, para ter uma demissão amigável. Imagino que o Zubeldia alertou o São Paulo que quer sair, mas que não quer sair de mãos abanando. Ele deve ter dito: São Paulo, eu vou rebaixar vocês, cara. O trabalho não deu certo, mas eu não vou pedir demissão, que eu tenho 5 milhões de rescisão para receber. Aí o São Paulo: então eu vou fazer o seguinte, eu te pago metade, imagino que tenha sido algo assim. E o Zubeldia, devemos amanhecer ou ir dormir hoje com a notícia oficial, porque até a gravação desse vídeo aqui não é oficial que o Zubeldia já caiu. A primeira notícia do dia é que o Zubeldia deve ter sido desligado do time de São Paulo. E o que eu tenho, além do Zubeldia, que é óbvio que o trabalho já acabou, é óbvio que o São Paulo vai ser rebaixado com o Zubeldia, é óbvio que o São Paulo do Zubeldia não ganha do Flamengo, Corinthians e Red Bull nos próximos jogos, né? Red Bull e Flamengo, 2 jogos fora, seguidos. Para um time que tomou varia do Mirassol, sabe? E do Bahia, e do Vasco, é claro que ele vai perder tudo e rebaixar o São Paulo. Então, para qualquer defensor do Zubeldia, saiba que hoje não chega nem a ser uma discussão agora São Paulino pra São Paulino, quem tem razão. Hoje não. Hoje vamos torcer pelo Zubeldia em outro clube. Um cara gente boa, um cara que pode dar certo melhor do que no São Paulo em outro lugar. No São Paulo, o trabalho que já era horroroso, ele piorou demais. É um trabalho que definhou, um trabalho que é fim da linha. Então, boa sorte a Zubeldia. Obrigado, inclusive, por admitir que não vai dar certo. Agora, fica aqui pra mim, se for verdade que o próprio Zubeldia acha que não vai dar certo, qual que é a sua diretoria do São Paulo? Tem que o Zubeldia, não sei se a história é essa, mas tem que o Zubeldia identificar que vai rebaixar o São Paulo, enquanto a diretoria tá ali de boa, pega nada, vamos aí, vamos cair mesmo, acredita no trabalho, o trabalho é bom. Qual que é a diretoria? Se isso se confirmar, que teve que o Zubeldia vir pedir aqui a demissão, não vai ter um dia que eu não vou lembrar disso, tá? Que o Zubeldia teve que falar, ó, o trabalho vai cair. Vocês vão cair comigo aqui. Então eu vou lembrar disso pra sempre aqui no canal. Mas vamos pensar agora que o Zubeldia já saiu. A diretoria que em outrora tinha vários nomes pra contratar no mercado, ela viu aí caras irem pra times rivais e tal, como o Renato, o Dorival e tal. Agora, o que tem pra hoje? Tem 2 portugueses desempregados, um deles, o Flamengo ofereceu 3 milhões por mês e o cara não aceitou, que é o Jorge Jesus, e inclusive ele pode voltar pro Brasil agora no São Paulo, o Flamengo tá bem lá com o Felipe Luiz, tá? Até pode acontecer, mas é caro. E o outro é o Luiz Castro. Agora, o que eu tenho do Crespo, do Hernan Crespo? Surgiu aí uma discussão bem ferrenha entre o Hernan Crespo voltar para o São Paulo ou não. Dentro da discussão, o que nós tínhamos lá? O Crespo volta para o São Paulo, sim. Portas abertas, saiu de maneira amigável, é um cara de portas abertas, já falou, e inclusive não só aqui no Brasil, mas em entrevista lá fora, ele já falou que ele gostaria de voltar para o São Paulo, sim, é um dos sonhos dele, e que ele seria um cara agora carésimo, tipo assim, ganhar mais que o Zubeldia, bem mais, e fazendo inúmeras exigências pra poder vir aqui trabalhar. E aí essas exigências seriam de contratação de jogadores, o que é ridículo de pensar, né? Ah, vamos contratar, quero contratar aí o Harry Kane, o Mbappé e o Haaland. Não é verdade, cara. Isso não é verdade. Não tem jogador que ele vai chegar e vai pedir um ao outro. Como qualquer técnico chega e pede um ao outro. Um pedido sempre vai ter. Mas o Crespo, ele vai ter sim os retornos pós Mundial de Clubes aí, ele vai ter os retornos de Lucas Moura, Oscar e também do Ferreirinha. Esses 3 retornos, eles são retornos muito mais óbvios e necessários. Vai ter Marcos Antônio, Juan Tressório, tem um monte de retorno que pode acontecer agora. Marcos Antônio fácil, Tressório nem sei direito se volta agora ou não. Tem o Caleri mais pro futuro, né? Tem vários nomes aí. Luiz Gustavo um dia talvez, mas a verdade é que o que tá fazendo falta pro São Paulo são 3 caras. O Oscar, que é a criação do jogo, o experiente, o craque do time. O Lucas Moura, que é o cracaço do time, o jogador do drible, o jogador que carrega o piano, o jogador que ganha título, né? Quando o Lucas Moura, em 2012, estava no São Paulo, ele ganhou a Sul-Americana, zarpou pra Paris, chegou lá, não sei o que aconteceu, chegou no Brasil de novo. Em 2023, ele ganha a Copa do Brasil já. Na hora que chegou, ele já começa a jogar. Então ele é um cara que o São Paulo ele tem muito a ver com o São Paulo enquanto ganha de títulos. Se o Oscar é importante, o Lucas hoje me parece muito mais. E o outro é o Ferreirinha. O Ferreirinha, ele tem hoje uma pegada no time de São Paulo que ela é muito única, né? É um driblador muito habilidoso com uma velocidade assombrosa, assustadora. É uma velocidade incrível. É o tipo de cara que ele aposta a corrida com o zagueiro, com o lateral e ele ganha na corrida. Como o Marcos Guilherme fazia e era um jogadorzinho horroroso, o Ferreirinha ele consegue sair apostando corrida, ganhar na corrida e ainda ser um cara decisivo, tanto em assistências quanto em gols. O Ferreirinha, então, é um cara que volta, ele pega a camisa e vai jogar. Hoje, ficando pro Luca, né, que é base, ficando aí pro André Silva, jogando junto com o Dineno, que é um centroavante improvisado, ficando pro Enzo Dias, que é um lateral improvisado, fica ali a ponta esquerda do São Paulo, contando somente com o Luca, que é um cara da categoria de base que é dificílimo de acreditar, que ele pode jogar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e arrebentar. O cara é um cara da base, né? Isso tem que ser colocado
Na verdade é que o Luca ele precisa do Ferreirinha voltar. Não só porque o Luca é jovem, porque são 3 competições simultâneas e nenhuma agora vai ser fácil de agora em diante. Nenhuma. O outro cara é o Lucas Moura, que também tira a posição do Lucas Ferreira, que não está mais jogando bem. Não por culpa dele, culpa da idade, do Zubeldia, piorou todo mundo, um monte de fatores. Mas o Lucas voltando, caramba, Ferreirinha e Lucas, Oscar e Dineno, Rian Francisco, André Silva, você tem um time. Ainda tem o Luciano, sabe? Tem muito cara bom de bola que torna-se importante pro São Paulo nessa retomada, que nós vamos ter que nascer de novo agora. O São Paulo no Brasileirão, ele tá pro rebaixamento lá. Não foi dormir no rebaixamento, porque os times de baixo da gente perderam também. Agora, quando você tem a próxima sequência é Flamengo, Red Bull e Corinthians, Flamengo e Red Bull fora, nós vamos entrar no rebaixamento com o Zubeldia fácil. Então não dá pra contar com o Lucas Ferreira pra tirar o São Paulo de um buraco que ele nunca esteve. Não é o Raí, o Hernanes e o Juninho Paulista que você fala, vai lá, tira o São Paulo dessa draga aí. Os caras iriam, Rogério Ceni no gol. Os caras carregariam o piano. Agora, você vai pegar o pior São Paulo de todos os tempos. Enquanto pontos, o São Paulo de Carlos Belmonte é a pior draga do São Paulo de todos os tempos. A maior falta de esperança. Um time que não é favorito contra o Atlético do Paraná da Série B numa Copa do Brasil. Você vai pegar e colocar o Lucas Ferreira, o Luca e o Rian, agora vai lá, decidam aí. Não dá. Ainda mais com um técnico horroroso como o Zubeldia, né? Então o Crespo, ele voltaria agora e não pediria reforço nenhum. O Crespo, ele chega agora e tem os reforços. E o que eu estou sabendo também é que o salário do Crespo, quando ele veio pro São Paulo, era na casa de R$1 milhão o todo. Não era só pra ele, 1 milhão e mais a comissão técnica. Era 1 milhão para a equipe inteira. O Crespo, depois de demitido do São Paulo, ele foi embora pra Ásia. Jogou lá, no time árabe, e foi desempregado. Ficou desempregado agora. Então você vai falar pra mim agora, o Crespo, depois de tudo isso, ele vai ganhar 2 milhões por mês. Para, né? Não faz nem sentido. É um cara que no São Paulo, 1 milhão tava muito bem pago, e ainda o São Paulo acabou demitindo. Então o Crespo ele vai hoje jogar pelo São Paulo por aquele mesmo 1 milhão que ele recebia. É claro que ele deve, sabendo quem é Belmonte, Casares, vai falar, vou perder 2, 3 jogos aqui, os caras me demitem. Deve colocar uma cláusula contratual mais dura de demitir. Fala, coloca 2 anos de contrato aí, se me demitir eu quero 10 milhões. Pode ter isso. Isso pode acontecer. O São Paulo aceita ou não. Já pode ter tido essa conversa. Crespão, quer voltar? Não, põe aí a multa de 10 milhões se me demitir que eu volto. Isso já pode ter rolado e o São Paulo não ter querido isso. Porque o São Paulo, quando esse Belmonte, esse Júlio Casares aí, eles aceitam que o Zubeldia fique no São Paulo depois daquela Copa do Brasil do ano passado, eles apostam alto. Quando esses caras começam o ano com o Zubeldia no São Paulo, eles apostam alto, não demitirem em dezembro. Quando o São Paulo perde aquele Paulista, que ele, sabe, aqueles jogos contra Velo Clube, Ponte Preta e Inter de Limeira, inexplicáveis, e teve 20 dias pra treinar, a diretoria aposta alto. Ela fica segurando um cara improdutivo, absurdo de segurar. E aí, olha o que pega. O Zubeldia, ele tá agora com uma chance clara e real de rebaixamento. Qualquer técnico, e eu digo qualquer técnico, que assuma o São Paulo agora, ele pode perder para Flamengo, Red Bull e Corinthians e entrar na zona de rebaixamento e o resto do ano vai ser catastrófico. Isso para qualquer técnico. Então quem assumir o São Paulo agora, em junho, ele vai assumir uma bomba. Agora, é complicadíssimo. Então você vai falar, estala o dedo aí que o Jorge Jesus vem. Será que vem? Estala o dedo que o Luiz Carlos... Difícil. Vai ter que ser um técnico mais identificado com o São Paulo, como é o Crespo. Que já sabe como é que a viola toca aqui, já sabe como é que a banda toca. É difícil, cara. Então o São Paulo, ele peitou muito. A sorte de Belmonte e Casares, a sorte que esses caras têm, é que eles estão à frente do São Paulo. É que eles estão à frente de um time tricampeão do mundo. Que se não fosse, se eles estivessem com um Cuiabá da vida aí, Atlético Paranaense, um Juventude, eles iam fazer a pior gestão de todos os tempos. Num time de futebol, de todos os tempos. Então, dito isso, o Crespo deve sim vir para o São Paulo, tá? Muito provavelmente, o técnico que o São Paulo deve contratar é o Crespo. Tem aquele português lá, que foi do Corinthians, foi do Atlético do Paraná, é um cara horroroso. Eduardo alguma coisa, não lembro o nome dele agora. É um cara assim horroroso. Antônio Oliveira, horroroso, técnico horrível. Tem os caros, né? Mas o Antônio Oliveira é até deselegante de pensar nisso. E o Pedro Caixinha é um dos piores técnicos que eu vi na minha vida. Dos piores técnicos que eu vi fazer trabalho na minha vida. Então tem que ser o Crespo. É o momento de pôr o Crespo. Grandeza pra trabalhar com o Luciano, o Oscar, Lucas Moura, sabe? Caleri. Não é qualquer um que tem. Você tem que chegar, tem que ser um cara de nome internacional como é o Crespo. Monstrão, quero que volte. Pedi a demissão no passado e quero que volte agora porque eu acho que ele volta sabendo muito mais do futebol brasileiro.